Queridos irmãos em Cristo, gostaria de compartilhar com vocês a história inspiradora de Gedeão, um homem que foi chamado por Deus para libertar Israel da opressão dos midianitas. A história de Gedeão nos ensina importantes ligações e lições sobre a confiança em Deus, mesmo quando nos sentimos insignificantes e enfrentamos grandes desafios. Eu poderia trazer aqui um título para esta mensagem: Gedeão e os 300 guerreiros, a vitória da qualidade sobre a quantidade. Gedeão, meus irmãos, era um homem comum, pertencente à tribo de Manassés, e vivia em uma época turbulenta da história de Israel. Os israelitas estavam sofrendo nas mãos dos midianitas, que invadiam suas terras durante a época da colheita, deixando eles sem o fruto do seu trabalho. Os midianitas, meus irmãos, eram numerosos como os gafanhotos, e a sua opressão durou 7 longos anos. Acredito. Quando Deus chamou Gedeão para ser o libertador de Israel, ele não se sentiu capaz ou poderoso o suficiente. Ele era o menor de sua família e sua tribo era considerada a mais insignificante de Manassés. Mas Deus, queridos irmãos, não olha para a aparência exterior ou para a posição social da pessoa. Ele vê o coração e o potencial de cada um de nós. Deus enviou um anjo para encorajar Gedeão e dizer-lhe que ele seria o instrumento de libertação de Israel. Mesmo assim, meus irmãos, Gedeão pediu um sinal para confirmar a palavra do Senhor. Ele ofereceu uma oferta a Deus e o anjo realizou um milagre, consumindo a oferta com fogo que saiu da rocha. Com isso, meus irmãos, esse sinal, Gedeão começou a acreditar que Deus estava com ele. No entanto, antes de enfrentar os midianitas, Deus disse a Gedeão que ele tinha homens demais para a batalha. Ele tinha reunido 32 mil homens, mas Deus instruiu Gedeão a reduzir esse número. Deus queria garantir que a vitória não fosse atribuída à força humana, mas sim ao poder e à intervenção do próprio Deus. Ele instruiu Gedeão a permitir que todos aqueles que estivessem com medo ou inseguros se retirassem, voltassem para suas casas. E com isso, meus irmãos, 22 mil homens partiram, mas ainda havia muita gente. Então, Deus testou os 10 mil homens restantes junto à água. Aqueles que beberam com as mãos na boca foram separados, enquanto os que ajoelharam para beber não foram escolhidos. Apenas 300 homens permaneceram, demonstrando atenção e vigilância durante a batalha. Essa seleção bastante meticulosa de homens pode parecer estranha para mim e para você. Mas Deus, meus irmãos, ele tinha um propósito. Ele queria mostrar que a vitória não depende do número de soldados, mas da confiança e obediência a Ele. Ele queria também, meus irmãos, que o povo de Israel entendesse que a vitória vem do Senhor, não dos esforços humanos. Com esses 300 homens, Gedeão liderou um ataque noturno ao acampamento medianita. Eles usaram buzinas, jarros e tochas para causar confusão no acampamento inimigo. Deus estava agindo em favor deles, fazendo com que os midianitas se voltassem uns contra os outros e fugissem em desordem. Por isso, meus irmãos, a vitória foi alcançada não pela força do exército de Israel, mas pela intervenção sobrenatural de Deus. Ele mostrou que não importa quão pequenos e insignificantes nos sintamos, se confiamos nele e obedecemos a ele e a sua vontade, ele pode nos capacitar a realizar grandes coisas. A história de Gedeão, meus irmãos, nos lembra que Deus pode usar até mesmo os mais fracos e menos prováveis para realizar seus planos e seus propósitos aqui na terra. Ele não está limitado pelas circunstâncias ou pelas nossas próprias limitações, não. Ele olha além do que os olhos podem ver e vê o potencial que existe em cada um de nós. Quando enfrentamos desafios, meus irmãos, e nos sentimos incapazes, lembremos-nos da história de Gedeão. Deus está com você. Deus está te capacitando a superar as tuas adversidades. Ele nos chama para confiar nele. É um chamado de Deus para confiar nele, mesmo quando parece que somos poucos em número ou insignificantes aos olhos do mundo. Que possamos, meus irmãos, aprender com Gedeão a confiar em Deus,
a obedecer a sua voz e a reconhecer que a vitória vem do Senhor. Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso refúgio e aquele que nos capacita a viver uma vida de propósitos e significado, independentemente, meus irmãos, das circunstâncias ao nosso redor. Que Deus em Cristo vos abençoe. Fica com essa mensagem, que ela sirva de alimento para a tua alma, em nome de Jesus. Amém.